arte de aproveitar as próprias faltas. Capítulo 2. Sirvam as nossas faltas para amarmos a nossa abjeção. Grande graça é reconhecer a própria abjeção e comprazer-se nela. A perfeição da humildade consiste não em reconhecermos de bom grado a nossa própria abjeção, mas também em amá-la e comprazer-se nela, não por uma carência de ânimo e generosidade, mas sim para exaltar a majestade divina e ter os nossos irmãos em muito mais elevado conceito do que a nós mesmos. A humildade, diz também Santa Madalena de Pazzi, não é mais do que o reconhecimento constante do nosso nada e um perene contentamento, o meio de tudo e que provoca o menosprezo de nós mesmos. Ora, é a esta perfeição elevada que as nossas imperfeições podem e devem conduzir-nos. O raio de luz que elas projetam sobre a nossa miséria não deve somente fazê-la conhecer, mas amá-la e querê-la também. Conhecer a própria abjeção e comprazer-se nela é uma das maiores misericórdias de Deus, porque é fazer-nos tirar da perdição a salvação. Como Ele sabe fazer servir para a sua maior glória as nossas culpas. A esta luz comprar-se a alma em se ver mergulhada na lama das suas misérias, cercada do cortejo das humilhações como Jó das suas dores, e vendo-se assim rebaixada, comprar-se, porque, com isso, pode honrar e exaltar a bondade de Deus. Se uma alma se reconhece miserável por suas quedas, a abjeção que daí lhe provém é um tesouro que a enriquece. Ignora-o a maior parte dos homens que não conhece esta felicidade. São pobres, todavia, na sua pobreza, têm um tesouro, e se não o encontram, é porque não sabem procurá-lo. Uma eminente religiosa da Visitação diz-nos o apreço em que devemos ter aquele tesouro. As nossas imperfeições, diz ela, constituem grande parte dos nossos capitais para a eternidade. A valia desses capitais reside no amor da abjeção, que procede das nossas imperfeições. Não prezar o aviltamento, mas irritar-se e perturbar-se é obra que o demônio inspira. A vida é uma série de quedas após as quais urge que nos levantemos e digamos: não farei mais isto. Tal proceder demonstra força e coragem. As faltas não prejudicam quando assim reparadas. Pode-se reaver pela humildade o que perdeu por fraqueza. O amor da abjeção identifica-se com o amor da verdade. E a verdade é que nós somos miseráveis e que, abstraindo dos dons que de Deus recebemos, não temos de nosso senão o nada e o pecado. Devemos sentir-nos felizes reconhecendo-o e vendo-o reconhecido também por nossos irmãos. Quando isso possa ocorrer sem escândalo. Proceder de modo contrário seria ofender tanto a lealdade quanto a humildade e cair na censura do profetarei. Porque amais a vaidade e procurais a mentira. Salmo 4, versículo 4. E uma verdadeira filha de São Francisco de Sales, pondo em prática as lições do seu bem-aventurado pai, dizia: se pudesse fazer-se que as nossas quedas não ofendessem a Deus, eu desejaria cair incessantemente, para também incessantemente ser confundida e aniquilada. Amar as humilhações é aproximar-se do Verbo encarnado. Não é só o respeito pela verdade, continuou o Santo Bispo de Genebra, que a humildade cristã inspire o prazer de não ser nada, nem ser contado por nada. É ainda e principalmente o respeito pelas humilhações do Verbo encarnado. Vestindo com a libré do pecado a sua adorável inocência, o Cordeiro Divino dignou-se aceitar da nossa condição decaída tudo, afora o pecado. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. O Evangelho diz a profundeza do abatimento a que voluntariamente desceu, e os opróbrios
de que quis ser saciado. Séculos, porém, passados em meditação, não bastariam para fazer-nos compreender a sede de humilhações que devorava o seu coração divino e que o impelia alegre para a frente das mais sanguinolentas ignomínias, como se fosse para um festim perfeitamente provido para a sua qualidade de defensor dos pecadores. Ora, a alma verdadeiramente cristã sente a necessidade de tomar assento à mesa deste banquete do opróbrio, ao lado do seu bem-amado. Ela, a culpada, não pode querer deixá-lo. A ele, o inocente, saciar-se sozinho na taça das humilhações. Quer uma parte para si, e a felicidade de pôr os lábios onde o seu Deus, o seu Salvador, pôs os dele. Transforma em deliciosa bebida o fel mais amargoso. De mais a mais, observa São Bernardo, as humilhações são o caminho que forçosamente há de trilhar quem quer chegar a ser humilde, pelo que a alma, convencida da necessidade desta virtude, deve amar as humilhações e procurá-las como viajante no vivo anseio de chegar ao termo da viagem, se afeiçoa ao caminho que lá o conduz. Tem finalmente a nossa abjeção ainda a razão de ser amada, porque atrai sobre nós mais abundantes misericórdias do coração de Deus. Sob todos estes aspectos, podem os nossos pecados servir para alimentarem em nós o amor da abjeção. Fazendo-a conhecer melhor, estabelecem com o seu peso humilhante uma equação prática de plena suficiência para um juízo reto. Entre a confusão que eles nos causam e os opróbrios interiores e exteriores que merecemos. Saberemos então apreciar como quinhão, rigorosamente proporcionado à nossa qualidade de pecadores, tudo o que nosso Senhor aceitava e buscava com avidez, como calção dos nossos pecados. Cada uma de nossas quedas virá a ser uma baliza de orientação a mais para nos ajudar a descer na apreciação de nós mesmos, até ao último lugar. Lucas, capítulo 14, versículo 10, que nos compete e onde, infelizmente, o nosso orgulho insuportável ainda nos quererá manter muito acima daquele que quis ser o último dos últimos, o opróbrio dos homens e a abjeção da plebe. Isaías, capítulo 53, versículo 3, Salmo 21, versículo 7. Santa Teresinha do Menino Jesus, tão simples como engenhosa e profunda, nos diz a mesma verdade em outros termos. Estamos vivendo num século de grandes inventos. Já não custa fadigas galgar os degraus de uma escadaria. As casas abastadas têm lá ascensores que as substituem vantajosamente. Quisera eu também descobrir um ascensor para me levar até Jesus, pois sou tão pequenina que me falecem as forças para vingar até o topo da escada íngreme da perfeição. Pedi logo aos livros sagrados que me indicassem o ascensor cobiçado, e depararam-se-me estas palavras da mesma sabedoria eterna. Todo aquele que é simples e pequenino, venha a mim. Provérbios, capítulo 9, versículo 4. Cheguei-me, portanto, a Deus, persuadida de ter enfim descoberto o que andava procurando, e desejosa de saber ainda o que o Senhor faria a esse pequenino. Prossegui nas minhas pesquisas e encontrei o seguinte: hei de trazer-vos ao colo, embalar-vos sobre meus joelhos. Do mesmo modo que uma mãe acaricia o seu filhinho, assim eu vos consolarei. Isaías, capítulo 66, versículo 12. Ah, mais ternas e melodiosas palavras nunca soaram para deleitar a minha alma. O ascensor que me há de guindar até o céu são os vossos braços, Jesus. Para isto não é necessário que eu cresça. Devo antes ficar sempre tamanina e empenhar-me em ser cada vez mais. Meu Deus, fostes muito além
de quanto eu podia esperar, e quero agora celebrar as vossas misericórdias. Ensinaste-me, ó meu Deus, desde a minha mocidade, e eu publicarei as tuas maravilhas que tenho experimentado até agora. E até a velhice e idade avançada, ó Deus, não me desampares, até que anuncie a força do teu braço todas as gerações que hão de vir. Salmo 70, versículo 17. Numa de suas cartas, a Santinha confirma um pensamento análogo. O coração de Jesus é muito mais magoado por causa das 1000 pequenas imperfeições dos seus amigos do que das próprias faltas graves cometidas por seus inimigos. No entanto, parece-me que é somente quando os seus adquirem um hábito dessas indelicadezas e não lhe pedem perdão por elas que se pode aplicar a palavra: estas chagas que vão em minhas mãos, eu as recebi daqueles que me amavam. Zacarias, capítulo 13, versículo 6. Por aqueles que o amam e que depois de cada pequena falta vêm lançar-se em seus braços e lhe pedem perdão, Jesus vibra de alegria. Ele diz a seus anjos o que o pai do filho pródigo dizia aos seus servos: metei-lhe um anel no dedo e regozijemo-nos. Ah, como são pouco conhecidos a bondade e o amor misericordioso do coração de Jesus. É verdade que, para fruir destes tesouros, é necessário reconhecer seu nada e humilhar-se. E é justamente isso o que muitas almas não querem fazer: proveito das humilhações. Muito grande será o lucro que de nossas faltas auferiremos, se elas nos fizerem amar a nossa abjeção, visto o nosso amável santo admitir, procurando sempre na humildade o termômetro da santidade que uma alma utilizando destarte às suas quedas pode sobrepujar outra alma menos propensa a cair. Foi São Pedro escolhido para chefe do colégio apostólico, apesar de sujeito a muitas imperfeições, e por tal forma que ainda depois de haver recebido o Espírito Santo, as cometia, mas não obstante estes defeitos, tinha sempre uma grande coragem, e deles não se admirava. Eis porque nosso Senhor o fez seu lugar-tenente, e lhe concedeu mais poderes do que a todos os outros, sem que alguém deles tivesse razão para dizer que São Pedro não devia ser mais engrandecido do que São João e os outros apóstolos. Gostava Santa Joana Francisca de Chantal de repetir estas doutrinas do seu bem-aventurado pai espiritual. Minha querida menina, escrevia ele a uma irmã, os vossos desânimos são uma verdadeira tentação, pois dizei-me que frutos tirais deles e quais os motivos para os ter. Pensais que em nosso poder está nunca desatender a Deus e não cometer imperfeições? Seria preciso ser anjo. Peço-vos, pois, que vos acomodeis com esta vida de misérias, mas sem desânimo. Mais agrada a Deus esta humilhação, este amor da vossa abjeção feita com tranquilidade e paz, do que as vossas fidelidades de capricho. Não é outro o pensamento que o autor da imitação exprime nas seguintes linhas: Senhor, mais confiança devo ter em vossa grande misericórdia para alcançar o perdão do que em minha presumida virtude para justificar o que a minha consciência mal conhece. Valor da abjeção exterior. Não é só no foro íntimo e culto da nossa alma que as nossas faltas, patenteando-nos toda a nossa abjeção e pequenez, fazem que as amemos e mais nos humilhemos. Os outros, testemunhas das nossas quedas, veem muitas vezes a descoberto a nossa fraqueza e miséria, e então vem a abjeção de fora acrescer a nossa abjeção de dentro. Aceitemos de boa vontade uma e outra, já que destarte bem podemos duplicar a soma de nossos méritos espirituais. Procedia assim o personagem nobre e piedoso que diversas vezes já citamos. Conheceis, escrevia ele a um amigo, conheceis a precipitação
com que ultimamente procedi e disso fostes testemunha. Toda a minha consolação é ter cometido esta falta na presença dos meus amigos, que por isso ficaram sabendo o que sou. Grande é o meu pesar de haver desagradado a Deus em sendo infiel às suas graças, mas sinto prazer em me humilhar de bom grado. Há muita felicidade em ser aviltado no conceito dos outros, e é algo de bem deleitoso para os que desejam reparar a injúria que a Deus fizeram. Das nossas imperfeições, urge que tiremos este proveito. Convencer-nos deveras de que somos infinitamente fracos. Quão útil é para mim que se veja a miséria da minha vida, visto servir para descobrir todas estas verdades. A verdade é que não sou nada, só fragilidade e corrupção. Por amor a esta verdade, fico e permaneço no meu nada, comprazendo-me em amar e adorar a divina providência que mu manifesta e põe às claras. Reconheço e confesso-me miserável, e muito estimo que todo mundo saiba e me trate como tal. Salvaguardem-se, no exercício da humildade, os direitos da verdade e caridade. O amável autor da Filoteia, com aquele discernimento que o distingue, tem cuidado de salvaguardar os direitos da verdade, dissuadindo-nos de simular defeitos sob o pretexto de buscar a abjeção própria, afora qualquer inspiração particular, como a tiveram alguns santos. Bem assim, com não menos cuidado, ensina a respeitar os direitos da caridade, recomendando a reparação do escândalo ou mágoa que nossas faltas possam ter causado a nossos irmãos. Se me deixei levar pela cólera ou pela sensibilidade a proferir palavras picantes ou inconvenientes, ofensivas de Deus e do próximo, imediatamente me hei de repreender e procurarei ter delas um vivo arrependimento e repará-las quando possível, mas ao mesmo tempo não deixarei de aceitar de bom grado a abjeção e o desprezo que daí provieram. E se eu pudesse separar uma coisa da outra, rejeitaria o pecado com indignação e conservaria a abjeção com humilde paciência. Bom é amar a abjeção que o mal traz consigo, mas nem por isso se há de deixar de remediar o mal que a causou, por todos os meios naturais e legítimos a nosso alcance, máxime se o mal tiver consequências. Farei quanto puder por não ter um cancro na face, mas se o tiver, não deixarei de amar a abjeção que dele me provém. Em matéria de pecado, urge ainda mais guardar esta regra. Desconcertei-me nisto, naquilo, estou arrependido, abraço de coração e alma a vileza que dali se segue, mas, se pudesse separar um do outro, eu guardaria para mim com carinho a abjeção e rejeitaria o mal e o pecado. Se por nossos esforços em reparar a ofensa ou escândalo pudéssemos reconquistar toda a estima dos nossos irmãos a quem ofendemos ou escandalizamos e levantar-nos no seu conceito tão alto como se não houvéramos caído. Nesse caso, destruindo a nossa abjeção aos olhos do mundo, devemos conservá-la cuidadosamente no coração, para que se edifique nela. Não queria ainda assim o nosso santo que nos privássemos do benefício da abjeção de fora, tanto quanto o pode permitir a caridade e o dever de dar bom exemplo. Eu quisera, pelo que respeita a nossos defeitos, que não nos constituíssemos em encobri-los, pois, ocultando-os às vistas de fora, não são por isso melhores. As vossas irmãs não deixarão de crer, por isso, que não os tendes, e as vossas imperfeições talvez sejam mais perigosas do que se fossem descobertas e vistas e vos confundissem, como acontecem aos que facilmente as deixam aparecer aos olhos dos outros. Não devemos, pois, admirar-nos nem desanimar em cometendo imperfeições diante dos nossos irmãos, ao contrário, devemos estimar, sermos reconhecidas tais como somos. Mesmo quando ocupamos uma posição superior,
e, portanto, ao que parece, mais obrigados estamos a salvaguardar a nossa reputação perante os inferiores, quer ainda então São Francisco de Sales, guardadas as devidas reservas, que abracemos a abjeção, onde quer que ela se encontre. Perguntai-me, se a superiora ou diretora não deve mostrar repugnância em as irmãs verem os seus defeitos e o que deve dizer a uma menina que vem com toda simplicidade acusar-se a ela de algum juízo ou pensamento menos perfeito a seu respeito. Como seria se alguma pensasse que a superiora havia dado uma repreensão com paixão? O que ela deve fazer neste caso, digo eu, é humilhar-se e excitar em si o amor à abjeção. E se a irmã se mostra perturbada ao dizê-lo, a superiora não deverá dar mostras de nada, mas arredar esse propósito, sem deixar, contudo, de ocultar a abjeção no seu coração. Porquanto haja todo o cuidado em o nosso amor próprio não nos fazer perder a ocasião de ver que temos imperfeições e de nos humilharmos, e se bem que se não faça um ato exterior de humildade, com receio de vexar a pobre irmã, que já o está bastante, não se deve deixar de o fazer interiormente. No caso, porém, de, ao acusar-se, não estar a irmã sob o peso de alguma perturbação, teria por muito acertado que a superiora confessasse francamente a sua falta se nela caiu. Porque se o juízo é falso, bom é que o diga com humildade, reservando todavia sempre como uma preciosidade a abjeção que lhe resulta de a julgar infalível e pecável. Bem vedes, pois, que esta pequena virtude de amar a abjeção própria não deve nunca arredar-se nem um só passo do nosso coração. Dela precisamos a todas as horas, por mais adiantados que estejamos na perfeição que atingimos depois de vivermos muito tempo na religião e feito um grande progresso no caminho do nosso aperfeiçoamento. Não tem as irmãs de que se admirar vendo a superiora cometer imperfeições. São Pedro, que era pastor da Santa Igreja e superior universal de todos os cristãos, caiu numa falta bem grande e mereceu ser repreendido, como diz São Paulo. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Da mesma sorte, também a superiora não deve mostrar espanto se vir que tem faltas, mas sim proceder com a humildade e doçura com que São Pedro recebeu a correção dada por São Paulo, não obstante ser superior deste. Não se sabe se há de admirar mais a coragem de São Paulo em repreender a São Pedro, se a humildade com que São Pedro se sujeitou à correção, e isto em uma coisa que ele pensava ter bem feito e na melhor da intenção. Uma digna filha de São Francisco de Sales, elevada ao cargo de superiora do seu mosteiro, dizia confidencialmente a uma das irmãs: "O que me alegra é que o cargo de superior alimenta em mim a santa abjeção, e os meus defeitos, sem conta, ficam mais em evidência sobre um castiçal do que na obscuridade de uma cela." Com mais razão queria o bispo de Genebra que se abraçassem de melhor grado as abjeções de fora quando se tiver a felicidade de ocupar a posição de inferior, e fustigava sem dó nem piedade as almas dadas a este defeito. Sou desprezada e isto me incomoda, assim fazem os pavões e os macacos. Sou desprezada e isto me alegra, assim fazem os apóstolos. Sabeis o que devemos fazer quando repreendidos e mortificados? Aceitar a mortificação como um pouco de ouro e escondê-lo no coração, beijá-lo e acariciá-lo com a maior ternura que se possa. Tanto mais agradável a Deus, uma alma pecadora, quanto mais vil se considera. Cremos ter demonstrado como, segundo a escola de São Francisco de Sales, a santa humildade pode auferir imenso proveito das quedas próprias.
Vimos como, ao passo que melhor nos fazem conhecer e amar a nossa abjeção, elas podem elevar-nos do abismo a que nos atiraram ao grau mais precioso da mais necessária das virtudes e virem a ser para a alma confundida no seu nada o princípio de um novo esplendor. Segundo o texto de Jó, capítulo 11, versículo 17, e o pensar de São Bernardo, a alma pecadora parecerá tanto menos vil aos olhos de Deus, quanto o for mais aos seus próprios olhos, lembrando-se de seus pecados. É assim que nos utilizamos das nossas faltas, e se, como diz Fénelon, maior serviço nos prestarão elas, rebaixando-nos aos nossos olhos, do que as boas obras dando-nos consolações. As faltas são sempre faltas, mas é certo que elas têm a virtude de nos confundir e fazer-nos voltar a Deus, e com isto fazem-nos um grande bem. Certas matérias há que aparentemente sujam os vestidos e todavia servem para lhes tirar nódoas. Tal é o uso que os justos fazem dos seus pecados, detestando-os sinceramente. Deles se servem para purificar a alma das máculas do orgulho, o maior dos pecados. É destarte que insiste São Bernardo: o justo cai sob as mãos de Deus, e por uma estranha maravilha, o pecado por ele cometido contribui para a sua justificação. Não é a mão de Deus que ampara o pecador quando é a humildade que o abate? Aprendamos a utilizar-nos das nossas faltas por este meio. Apenas nos tenham escapado, devemos-las delir pela penitência. Tiremos delas igualmente proveito, quando a sua lembrança nos vier entristecer. Há ervas de muito mau odor, que à força de dessecar acabam por exalar um aroma agradável. Que o mesmo suceda com os pecados da nossa pobre vida. Sirvam eles para o nosso bem, e repitamos mais uma vez as palavras admiráveis do beato Cláudio de La Colombière. Ditosas misérias, cujas lembranças me fazem corar aos olhos de Deus e rebaixar-me diante dos homens. Se sois para mim uma necessidade, não vos quereria trocar pelos méritos e virtudes alheias. Prefiro ser como é força que seja para ser humilde. Renuncio a todas as graças que hajam de me privar deste benefício, e para o não perder, consinto que me tirem tudo o mais. Semelhantes reflexões encontramos nas obras do ilustre jesuíta Daniel Considine, que diz mais ou menos assim: quanto mais te abandonares a Deus, mais poderá fazer de ti e nunca estarás tão completamente debaixo da sua direção como na hora em que menos confiares em ti e te entregares sem reserva ao seu governo. Faze por crescer cada vez mais no profundo conhecimento de que nada podes de ti mesmo, absolutamente nada, mas que dependes inteiramente de Deus. Destarte se tornará impossível todo e qualquer sentimento de vanglória. Fraquezas e faltas imprevistas não te deveriam aterrar nem desnortear. Pelo contrário, podes tirar delas grande proveito, humilhando-te por causa das mesmas. Não é bom sinal perturbares-te à vista dos teus defeitos. O que importa é voltares-te ao Senhor com amorosa aflição, mas ao mesmo tempo com tão inteira confiança que estejas seguro do seu perdão, e logo continua a amá-lo e a viver feliz em sua companhia. Assim é que procediam os santos. Inquietação interior, perturbação, alheamento de Deus provindo de faltas cometidas, tudo isso nasce do orgulho. Pouco importa o que penses ou sintas, nada disto pode afastar-te de Deus. Só a vontade é que decide. Se formos humildes, seremos leais e amantes da verdade.
sempre prontos a confessar as nossas faltas a Deus e aos homens, e convencidos da nossa insuficiência no serviço de Deus, não mendigaremos aos homens a estima que não nos compete. Ponhamos de parte a hipocrisia que pretende fazer-nos aparecer melhores do que de fato somos, sejamos sinceros e amigos da verdade perante Deus e os homens. Santa Madalena entendia tão bem tratar com o Senhor que lhe admiramos aquela pia audácia tão sua. Pecados perdoados não constituem impedimento à nossa íntima união com Deus, formam antes como novo título ao seu amor. Desde a hora em que Jesus disse a Maria Madalena: "Os teus pecados te são perdoados, vai em paz", nunca mais se mencionam os pecados da penitente, nem parece angustiar-se por eles. Nunca mais se conserva a redia do Senhor com o pensamento de que outros tenham feito maior jus ao amor do Mestre do que ela, a grande pecadora de outrora. Aproxima-se de Jesus o mais possível e o Senhor não a repudia. É só no bondoso Mestre que Madalena pensa, não em si mesma, e é nisto que está o segredo da paz da alma e da santidade. Uma vez convencidos de que por nós mesmos não somos senão uma congé de fraquezas, misérias e más inclinações, o único expediente é abismarmos-nos completamente no amorosíssimo coração de Jesus. Não seremos jamais por ele desprezados, nem rejeitados. Destarte, acabaremos por esquecer-nos de nós mesmos, unicamente empenhados em agradar a Deus, e já não haverá perigo de temeridade e presunção. A misericórdia do Senhor é mais real e generosa do que o homem possa compreender. Esforça-te por viver sempre com Deus. Quando maior for a tua miséria, quanto menos sólida a tua virtude, tanto mais necessidade tens dele. E quanto mais estreitamente te apegares com Deus, mais fará por ti. O que nos afasta de Deus não é o sentimento da nossa miséria, mas sim o nosso egoísmo. Não receies que seja demasiada confiança que nele deposites. Avante, pois com santa alegria, fora com essas hesitações, abandona-te completamente ao seu divino amor. Desta forma, a par da preciosíssima virtude da humildade e de uma santa fortaleza d'alma, nasce em nosso coração, por meio delas, a régia tranquilidade dos espíritos devotos. Como amantes da humildade e das humilhações, evitaremos a menor sombra de perturbação, de desassossego e desânimo. Banindo de nós toda tristeza, andaremos alegres no Senhor, prazenteiros e amáveis.